Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast de hoje, nós temos a presença da professora Jerusa Garay, da Nova Acrópole de Caxias do Sul. Seja muito bem-vinda, Jerusa. Obrigado, Danilo. É muito bom poder estar aqui novamente para falar de um tema que eu tenho tanto carinho. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre a filosofia por trás da obra O Pequeno Príncipe, um best-seller que já foi lido por milhares de pessoas ao redor do mundo, e a Jerusa vai falar conosco hoje sobre esse livro, sobre a importância filosófica dessa obra. Para começar, Jerusa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vida do autor. Bom, como tu bem colocou, Danilo, O Pequeno Príncipe é uma das obras talvez mais conhecidas no mundo. Existem dados que falam que foi já traduzida para mais de 220 idiomas. E é interessante que muitas pessoas leram um livro, muitas outras às vezes conhecem as frases famosas do livro, mas a gente acaba conhecendo muito pouco sobre o autor, que é Antoine de Saint-Exupéry, que é um personagem em si só muito especial. Então, ele nasceu no dia 29 de junho de 1900, na virada do século, e ele é filho de um duque e de uma condessa, e ele tem uma infância muito especial e sempre teve uma fascinação por voar. Então existe uma passagem quando ele era criança, que existia um campo onde estavam testando aviões, que ele foge da mãe dele e consegue convencer o piloto de um avião de que ele tinha autorização para voar. Ele faz o voo dele já criança, o primeiro voo, não pilotando, obviamente. E ele vai ser vai estar dentro de um grupo de pioneiros da aviação mundial, aviação comercial, na primeira companhia de correio aéreo que existiu, que é a Latécoère. É uma companhia francesa, e ele foi um desses primeiros aviadores que faziam as primeiras travessias do deserto, os primeiros voos noturnos, a travessia da Cordilheira dos Andes. Então, Saint-Exupéry, ele é um personagem especial porque ele era um pioneiro, era um visionário, e à medida em que ele ia vivendo essas experiências como aviador, ele ia registrando as suas impressões em diversas obras. Então, é importante destacar que O Pequeno Príncipe é o último livro que ele escreve. E, de certa maneira, nessa obra ele tenta resumir toda uma forma de ver o mundo, toda uma filosofia, podemos dizer, que vão estar presentes em todas as suas outras obras. Então ele tem livros, tanto romances quanto livro de crônicas. Tem uma obra dele que é muito especial, que se chama A Terra dos Homens, em que ele vai destacar uma percepção e uma visão de mundo que é permitida através do avião, porque ele relaciona o avião com uma elevação de consciência. Então o avião te leva mais alto e, portanto, tu consegue ver as coisas de outros ângulos. E o Saint-Exupéry vai ser... Só a história dele é algo excepcional, as mensagens que ele trazia nas suas obras, e ele vai, portanto, resumir o que ele gostaria de transmitir à humanidade de uma maneira magistral nessa obra que é O Pequeno Príncipe, que é o último livro que ele vai escrever. Só recordando, ele nasce no ano de 1900 na França, e corrigindo, ele é, na verdade, filho de um conde e uma condessa. Vai escrever diversas obras, vai ganhar premiações pelos seus diversos livros e vai ser o escritor dessa obra maravilhosa que é O Pequeno Príncipe, que transformou e influencia pessoas no mundo inteiro até hoje. É interessante você falar disso, Jerusa, porque é uma obra de um alcance atemporal, digamos assim, né? Isso vem de algum lugar. Como se dá esse processo de nascimento da obra O Pequeno Príncipe? Bom, é interessante essa tua pergunta, Danilo, porque ele está num momento
muito específico, né? Ele está exilado nos Estados Unidos desde 1940, devido à invasão da Alemanha na França durante a Segunda Guerra. Ele chegou a ser dos aviadores franceses, e aí quando há essa invasão ele fica exilado nos Estados Unidos. Se conta que uma noite ele estava jantando com o editor dele, né? E ele desenha um bonequinho num guardanapo. E quando ele desenha esse bonequinho, o editor pergunta para ele, mas que bonequinho é esse? E ele disse, esse é um menininho que vive no meu coração. E o editor diz para ele, então precisamos escrever um livro desse personagem. E encomenda dele um livro de Natal para crianças. E aí ele fica um período junto com vários amigos e vai escrevendo essa obra. E se conta também que ele escrevia e reescrevia muitas vezes, porque ele tinha uma preocupação muito grande que as pessoas conseguissem compreender de maneira profunda e verdadeira aquilo que ele queria transmitir. Então, ele escreveu e reescreveu, e aí existe todo um entendimento até simbólico, né? De personagens da vida dele que estão representados no livro, né? Como a personagem da Rosa, da Raposa, que são inspirados em personagens reais da vida dele. E o livro é editado e lançado em 1943 nos Estados Unidos, não chega nem a ser lançado ainda na França, porque a França ainda estava invadida. Ele consegue retornar a combater na Segunda Guerra, e no ano de 44, no dia 30 de julho, ele sai para fazer um voo de reconhecimento e é abatido, e não chega nem a ficar sabendo de toda a proporção e todo o impacto que teve a obra dele. É uma frase fortíssima, né? Ele diz que havia um menino no coração dele e que isso precisava ser colocado para fora. E você falou de aspectos simbólicos. Então eu gostaria de pegar esses dois ganchos da sua explanação e fazer uma pergunta para você. Por que esse livro tem tanta relevância, inclusive para os adultos, né? Será que a gente ainda tem essa criança no coração, todos nós? E segundo, qual a importância simbólica e quais são os simbolismos que trazem essa obra? Bom, tendo já estudado bastante sobre o Saint-Exupéry e também a respeito da obra, e lido e relido muitas vezes, eu chego à conclusão que dos elementos fundamentais está já logo na dedicatória que ele coloca. Ele dedica essa obra a um amigo dele que está exilado na França, que é o Léon Vert, que é um judeu que está numa França ocupada pelos nazistas. E ele faz essa dedicatória e depois ele se desculpa às crianças e diz, olha, eu dedico essa obra à criança que Léon Vert foi. E tem algo que se apresenta logo no início, que ele faz uma interlocução com o leitor, tratando o leitor como criança. E mesmo o adulto, quando vai ler a obra, quando ele fala, por exemplo, porque os adultos só pensam em números, eles não entendem nada. Mesmo um adulto, quando lê aquilo, pensa, é verdade. Os adultos não entendem nada. E a partir desse momento é como se ele conseguisse virar uma chave em cada leitor, em cada pessoa, que ela começa a acessar essa criança. E essa criança tem a ver com um olhar mais puro, uma forma de ver as coisas com uma pureza, com uma profundidade que talvez no nosso contexto, a nossa vida como adultos, a gente às vezes não consegue ver. Tem certas coisas que a gente não consegue perceber. E quando ele trata o leitor como um adulto, como uma criança, a gente deixa o adulto de lado, que tem uma série de restrições, de preconceitos, e começa a aceitar aquilo que ele está querendo transmitir. E disso a gente pode entrar justamente no complemento da tua pergunta, que é a questão do simbolismo. Dentro dessa obra a gente vai ver, já existiram estudos especialmente sobre os aspectos psicológicos, né, e alguns símbolos, e se a gente fosse estudar, tem simbolismo para estudar durante muito tempo dentro da obra. Mas eu gosto de destacar algo que está talvez no coração da obra, que é o diálogo que ele tem com a raposa, né, que o Pequeno Príncipe tem com a raposa, em que fala uma frase que é conhecida mesmo por quem não leu o livro, que é só se vê bem com o coração.
O essencial é invisível aos olhos. Essa frase traz talvez uma mensagem fundamental e que era o que ele queria transmitir, porque de alguma maneira a gente também reconhece esse olhar do essencial, do invisível nas outras obras dele. E aí no Pequeno Príncipe ele vai trazer isso, transmitindo como um ensinamento de amigo a amigo, da raposa para o Pequeno Príncipe, de como reconhecer aquilo que realmente tem valor na vida. Bom, o que é realmente fundamental e importante? São as coisas concretas ou são as coisas que são invisíveis, mas que dão um valor especial às coisas concretas? E disso a gente consegue aí fazer relações com tradições da filosofia que são muito antigas, ideias que são trazidas por filosofia tanto oriental quanto ocidental. É interessante você falar isso porque nos leva longe, na verdade, né? E dentro de um aspecto mais emocional, digamos assim, nós podemos imaginar hoje de uma maneira onde só se vê bem com o coração, pode se relacionar com as paixões ou com as emoções. Mas, na verdade, trata-se de algo muito mais profundo. Seria isso? Sim, exatamente. Tem encerrado, né, nessa frase tem duas ideias. Primeiro, essa ideia do essencial, que tem a ver com o que está para além do que pode ser captado com os sentidos, com o que é invisível. A gente pode relacionar isso com ensinamentos de Platão e podemos falar um pouquinho mais depois sobre isso. E quando ele fala do coração, ele está falando de encontrar um local, um espaço dentro de nós a partir do qual nós conseguimos ver esse invisível. Se entendemos esse olhar do que é essencial, de ultrapassar as limitações dos nossos preconceitos, da nossa visão de mundo, da maneira como nos sentimos às vezes em relação às coisas emocionalmente, do que eu gosto, o que eu não gosto, eu vou reconhecer que esse coração está para além disso, está para além daquilo que eu penso, está para além dos meus preconceitos, está para além das minhas ideias próprias, está para além do que eu sinto, do que eu gosto, das minhas paixões. Esse coração é um ponto mais alto dentro de nós, como a gente, por exemplo, pode relacionar com obras do Oriente, como uma obra conhecida que é A Voz do Silêncio, que vai falar que existe um falador silencioso, né? Ou seja, um ponto dentro de nós a partir do qual a gente consegue reconhecer as coisas para além daquilo que os sentidos nos transmitem. E quando Saint-Exupéry fala sobre esse coração, ele está falando sobre esse ponto mais alto de consciência. E não necessariamente o coração como simplesmente a sede das nossas emoções. E a partir deste ponto, aí sim eu vou conseguir ver aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é essencial e aquilo que é o ser de tudo que está manifestado. Agora, há uma outra frase também, dentre essas várias que são conhecidas mundialmente, digamos assim, que é aquela famosa frase que diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E como muitas das coisas a gente lê e replica muitas das vezes sem uma reflexão profunda, eu gostaria que você abordasse também, porque essa frase ela marca gerações, não é? Bom, eu acho que para poder falar disso a gente tem que lembrar de algo que está na obra, que é quando a raposa conceitua o que é cativar. Então, o Pequeno Príncipe pergunta para ela muitas vezes: mas o que é cativar? Mas o que é cativar? E ela fala: cativar é criar laços. E ela vai dar uma receita. Então, como a gente cativa? Né? Tem que ser devagar, tem que ser pouco a pouco. Ela fala, inclusive, tem que ter um ritual. E para mim, esse ponto de criar laços, ele passa por o criar laços com essa parte dentro de nós, com esse coração que vai poder ver o essencial. Ou seja, eu preciso aprender a cultivar uma relação com esse ponto de consciência mais elevado que eu tenho dentro de mim, e para isso eu preciso, todos os dias, um pouquinho, uma aproximação gradual, e isso vai dar, inclusive, uma receita de como a gente faz para poder se conhecer e criar uma relação profunda com esse ponto de consciência mais alto, com esse coração que temos dentro de nós. E, a partir disso,
conseguir reconhecer essa maneira de construção de laços entre seres humanos. Ou seja, para que eu possa, inclusive, ver o essencial do outro, eu preciso fazer esse trabalho contínuo, gradual, ritual, como vai dizer a raposa, de todos os dias fazer uma amarraçãozinha a mais dentro de mim mesmo e com os outros seres humanos. E na medida que eu vou fazendo isso, que eu vou cativando, eu vou criando laços, isso é algo que precisa ser constantemente alimentado. Porque uma vez um laço criado, aquilo é minha responsabilidade. Da mesma maneira que eu me torno responsável pelos laços que eu crio comigo mesmo internamente, e tenho que fazer isso todos os dias, eu tenho que sim cultivar cotidianamente todos os laços que eu gero de ser humano a ser humano. E é muito importante a gente reconhecer essa mensagem de relações humanas, porque essa era uma das mensagens mais importantes que Saint-Exupéry tenta passar em todas as suas obras. Nessa obra A Terra dos Homens, ele tem uma frase que ele diz: o único luxo verdadeiro é o luxo das relações humanas. Então ele entende que há um valor profundo e importante nessa construção da relação ser humano-ser humano, na medida em que conseguimos ver o essencial juntos, que é o que ele vai mostrar na própria obra do Pequeno Príncipe. A raposa ensina o Pequeno Príncipe a ver o essencial e eles veem isso juntos. O Pequeno Príncipe ensina o aviador a ver o essencial e eles conseguem ver isso juntos. E na medida em que conseguem ver isso juntos, bom, o laço está criado. E a partir daí, como o próprio aviador fala na obra, mesmo que o Pequeno Príncipe já não esteja mais, toda vez que ele olhar as estrelas, ele vai lembrar do Pequeno Príncipe. E quando lembrar do Pequeno Príncipe, ele vai lembrar de algo que é de valor essencial para ele. E vai lembrar de olhar para a vida e olhar para as experiências buscando esse essencial, através do seu coração, e não mais preocupado em ajustar os parafusos da aeronave. Eu gostaria que você encerrasse o nosso podcast falando sinteticamente qual é a mensagem, qual a grande mensagem que traz essa obra, O Pequeno Príncipe. E como nós podemos, em alguma medida, viver esse Pequeno Príncipe que há em nós? Eu acho que uma maneira bem concreta é buscar reconhecer, assim como Saint-Exupéry, que reconheceu o menininho que vivia no coração dele, buscar cotidianamente reconhecer a presença desse coração, desse ponto de consciência mais elevado, desse ponto a partir do qual conseguimos ver aquilo que dá sentido às coisas, para além das coisas concretas. E na medida que conseguimos buscar essa visão, cultivar cotidianamente essa relação com esse ponto mais elevado dentro de nós. E na medida em que conseguimos fazer isso, conseguimos também construir relações, criar laços verdadeiros com o que há de humano em todas as pessoas. E com isso a gente está vivendo na prática os ensinamentos que Saint-Exupéry queria transmitir. Porque, em última instância, a mensagem de Saint-Exupéry é uma mensagem de que toda a humanidade é uma só e de que podemos construir um sentido único. Ele tem frases dos outros livros que ele fala: o que nos separa são simplesmente os meios, porque os nossos fins são únicos. Estamos em um único navio, navegando para um único e verdadeiro sentido que está para além das coisas concretas. Então, a maneira mais verdadeira de viver o Pequeno Príncipe é ser o Pequeno Príncipe. Eu gosto de imaginar como eu me comportaria se eu encontrasse o Pequeno Príncipe agora. E só de imaginar isso, eu penso que eu mudaria a minha maneira de falar e eu tentaria conversar com ele, lembrando desse essencial, desse coração. Então, por que não viver cotidianamente como se o Pequeno Príncipe estivesse comigo? E isso é uma maneira muito concreta de conseguir construir cotidianamente uma forma de vida, olhando para o essencial e tendo o nosso coração sempre presente. Lembrando que se referiam a Saint-Exupéry, um amigo dele se refere a ele dizendo que ele era um cavalheiro como um Lancelot.
para quem a princesa que precisava ser salva era toda a humanidade. Então, a mensagem que ele traz é uma mensagem de amor, de fraternidade, de construção de relações que permita ao ser humano conseguir olhar para aquilo que une para além daquilo que separa. Se conseguirmos ver isso cotidianamente, bom, estamos conseguindo viver um pouco do que o Saint-Exupéry e o Pequeno Príncipe têm para nos ensinar. Jerusa, muito obrigado pelas suas palavras. Encerramos dessa maneira o nosso podcast e seja sempre muito bem-vinda. Obrigado, Danilo. É um prazer enorme poder estar aqui falando dessa obra que eu tenho tanto carinho. É uma obra que tem muito mais conteúdo, muito mais coisas que a gente poderia trazer, mas também fica uma provocação para que cada um possa ler, estudar a obra e começar a encontrar também os seus próprios sentidos aí. Bem, pessoal, e para quem quiser nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia à Maneira Clássica, podem fazê-lo através de nosso site www.nova-acrópole.org.br. A trilha sonora desse podcast é de autoria do compositor francês Claude Debussy. A música chama-se Noturnos.